Eu gosto de cantar, eu não gosto de escolher, não gosto de fazer roteiro, não gosto de fazer nada. Gosta de dar entrevista também? Também não, não gosto, né? E ainda tenho tempo pra cantar. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Laranjeiras, satisfeito, sorrindo. Palavras, momento. Estamos indo de volta pra casa. Dona de uma personalidade forte, um carisma único e de uma voz doce e peculiar, a nossa viagem hoje vai contemplar a incrível e triste história da querida Cássia Eller. A mulher que mudou a história da MPB e do rock nacional. Vamos conhecer toda a sua trajetória, além de sua incrível discografia, feitos, problemas, vícios, auge e sua triste partida que é rodeada de mistério e muitas especulações. O que de fato aconteceu com Cássia, que se encontrava no ápice da carreira quando nos deixou? Vem descobrir comigo. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Início e infância. Nascida Cássia Rejane Eller em 10 de dezembro de 1962 no Hospital do Exército de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Filha de Nancy Ribeiro, uma dona de casa, e Altair Eller, um sargento paraquedista do exército descendente de alemães. O nome foi sugerido pela avó, devota de Santa Rita de Cássia. Nos próximos anos, Cássia morou em alguns estados devido ao trabalho do seu pai. Aos 6 anos ela se mudou com a família para Belo Horizonte. Ainda criança, um problema de saúde deixaria sequelas que Cássia carregaria até sua morte e, eventualmente, a levaria embora. Após uma febre reumática mesma que vitimou Dolores Duran, uma de suas inspirações musicais. Cássia teve lesões no coração. A partir daí ela não poderia mais fazer atividades extenuantes. Passaria a necessitar de cuidados especiais e precisou tomar benzetacil durante 22 anos. Aos 10 anos, foi para Santarém, no Pará. E aos 12 anos, voltou para o Rio. A adolescência e o interesse pela música. O interesse pela música começou aos 14 anos, quando ganhou um violão de presente. Aprendeu a tocar violão e falar inglês com as músicas dos Beatles. Ela era apaixonada por Paul McCartney e John Lennon. Aos 18 anos, conhece Moema, por quem se apaixona. Quando seus pais descobrem o relacionamento, a reação é diversa. O pai aceita tranquilamente, enquanto a mãe se desespera. Chega ao ponto de conseguir fazer o exército transferir o marido para Brasília, com o único fim de terminar a relação indesejada. Partem em 1981 para o Planalto Central. Aos 18 anos chegou a Brasília, para onde sua família se mudou. Ali, cantou em coral, fez testes para musicais, trabalhou em 2 óperas como corista, cantou frevo, blues, rock e também tocou surdo em um grupo de samba. Trabalhou em vários bares, como o Bom Demais, cantando e tocando. Um ano mais tarde, aos 19 anos, querendo sua liberdade pessoal, foi para Belo Horizonte atrás de um lugar para morar e um emprego, onde conseguiu assim que chegou, e passou a trabalhar como servente de pedreiro. Fiz massa e assentei tijolos, contava a Cássia. Profissão antes de ser cantora? Não era profissão, fiz uns bicos assim. De quê? Garçonete, servente de pedreiro, também, Servente de pedreiro? É. Quer dizer que um muro de arrimo você tira de letra, você faz? Não, eu misturo uma massa legal, faço uma mistura bacana pra fazer legal. Lá, ela alugou um pequeno quarto, onde ficou vivendo. Mas a música não foi abandonada. Pelo contrário, foi também por conta dela que largou os estudos. Entre o trabalho e os shows que fazia, não tinha tempo de se dedicar à escola, e acabou não completando o ensino médio, por causa dos shows que fazia.
cada dia num turno diferente, não tinha horário para se dedicar ao. Quando voltou para Brasília, substituiu uma amiga como secretária no Ministério da Agricultura, mas foi demitida no segundo dia e resolveu apenas cantar. Você teve um emprego também no Ministério da Agricultura? Putz, foi. Fazendo o que lá, cara? O que você fazia no Ministério da Agricultura? Eu fui contratada para ser secretária, mas eu não consegui, não. Foi para substituir uma pessoa que ficou doente e tal, me indicaram lá, não sei porquê. Para ficar 15 dias, que era o tempo que ela ia se recuperar, né, da gripe, sei lá o que ela tinha. E você ficou quanto tempo? Fiquei 2 dias. Cássia cantou em um grupo de forró e participou por 2 anos do primeiro trio elétrico do Planalto, o Massa Real. Seu sonho era ser cantora de ópera. Cássia despontou no mundo artístico em 1981, ao participar de um espetáculo do cantor Oswaldo Montenegro. Quem também estava no elenco era a cantora Zélia Duncan, que também participava da companhia de teatro e também estava iniciando sua carreira artística. O cantor relembra que a cantora era bem tímida e já tinha uma personalidade forte. O amor de Cássia. Maria Eugênia. Em 1987, ainda em Brasília, Cássia viria a iniciar uma grande amizade com a mulher que viria a ser o amor da sua vida. Maria Eugênia. Dessa amizade, surgiu um amor profundo e intenso que durou toda a vida de Cássia, incluindo uma construção de família. De fato, somente em 1989 sua carreira decolou. Ajudada pelo tio Anderson, que foi seu primeiro empresário, Cássia gravou uma fita demo com a canção Por Enquanto, de Renato Russo. Lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Este mesmo tio levou a fita à gravadora Polygram, o que resultou na contratação de Cássia pela gravadora. Sua primeira participação em disco foi em 1990, no LP de Wagner Tiso intitulado Baobab. Problemas com a polícia. Cássia e o tio se mudam para o Rio de Janeiro. Compram uma casa grande no Recreio dos Bandeirantes. No Rio, Cássia abre a LRS Produções, ainda com o tio. Dividem o imóvel com músicos e produtores, no ambiente meio hippie que lembra o estilo de vida dos novos baianos. Com um estúdio bem aparelhado, passam o dia inteiro bebendo, fumando, cheirando e fazendo música. Após denúncia de vizinhos, a polícia dá uma batida no imóvel e acha 10 pés de maconha no quintal. A polícia leva todos para a delegacia. Cássia, entupida de calmantes e álcool, discute com o delegado. A situação não ficou ainda mais difícil para a cantora porque Eugênia, por um acaso presente quando desses fatos, conseguiu conter a namorada. O primeiro álbum de Cássia. No começo do ano de 1990, impulsionadas pelo enorme sucesso de Marisa Monte, gravadoras de todo o Brasil procuravam jovens cantoras com repertório versátil e expressão marcante nos palcos para duelar o mercado com Marisa, que se firmava como grande nova voz da MPB. De Zélia Duncan a Adriana Calcanhoto, várias artistas assinaram contrato e logo foram para o estúdio gravar seus primeiros álbuns autorais. Porém, poucas alcançaram o mesmo êxito de Cássia Eller em seu disco de estreia. Desde o início, na surpreendente releitura de Já Deu Pra Sentir, de Itamar Assumpção, um dos favoritos da cantora. Já deu pra sentir qual a trama quando eu nasci. Até a delicada interpretação de Por Enquanto, originalmente lançada pela Legião Urbana. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Cada detalhe do registro revela a criatividade e habilidade da artista carioca em transitar entre estilos de maneira única. I've got a feeling, a feeling. Parte desse resultado se deve à oportunidade de Eller trabalhar em estúdio com seu tio, o músico Wanderson Clayton. Um dos principais apoiadores da artista, juntamente com o produtor Maerton Bahia, que ajudou a garantir um contrato de 3 discos com a Polygram. Clayton criou um ambiente que valorizava a voz autêntica da intérprete.
Isso é evidente na versão de Eleanor Rigby, dos Beatles, que não só reflete a atitude descontraída e a fluidez de Cássia ao longo do álbum, mas também indica a direção que ela seguiria de forma ainda mais marcante ao longo da década. Um fato que chamou a atenção dos críticos foi a técnica vocal de Cássia, que era contralto. Algumas publicações, como a Folha de São Paulo, afirmaram que ela tinha bom potencial, mas urgia a direção. Já outras, como a revista Veja, classificaram o álbum como agradável de se ouvir. A revista, inclusive, afirmou, em sua edição de 22 de setembro de 1990, que o LP de Cássia, assim como os de Selma Hayes e Zélia Duncan, não ficava devendo em nada ao de Marisa Monte. Perante ao público, Cássia Eller alcançou relativo sucesso, com vendagens em torno das 60 mil cópias, sendo a que conseguiu números mais expressivos. O disco originou uma turnê nacional bem-sucedida, além de um especial para a TV Manchete, gravado durante uma apresentação no Circo Voador, no Rio de Janeiro, com a participação de Peninha na banda. Dessa turnê, que também tinha a participação de Vitor Biglione, e tinha um repertório com inúmeras canções de blues, surgiria um disco gravado por Cássia e Vitor, mas que foi arquivado pela gravadora por ter repertório pouco diversificado. Havia apenas covers de canções de blues e outros gêneros convertidas para este. Dessa ideia, viria o segundo disco de Cássia Eller, O Marginal. Em 1992, Cássia lançou o disco Marginal. O disco foi gravado de janeiro a abril de 1992, com produção de Wanderson Clayton e direção artística de Mayrton Bahia. Segundo a cantora disse à MTV anos depois, este disco foi confeccionado sem grandes preocupações comerciais. Nele estão registradas gravações com grande influência da chamada vanguarda paulista, com canções escritas por compositores como Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé. Há ainda 2 músicas compostas por Jimi Hendrix, de quem Cássia era admiradora. Além de composição de Beto Guedes e Luiz Melodia. Se destacam as faixas Teu Bem, de Arrigo Barnabé. Diz pro teu bem, meu bem, o teu negócio é sair bem. Sonhei que viajava com você, de Itamar Assumpção. Sonhei que viajava com você. Sensações, de Luiz Melodia. Essas mãos que me seguram são de carne crua. Este disco é considerado o mais alternativo gravado pela cantora, tanto que foi o menos vendido de sua carreira. O resultado frustrante motivou um direcionamento mais radiofônico e comercial no lançamento do disco seguinte. Ainda em 92, Cássia dividiu os vocais com Edson Cordeiro na canção A Rainha da Noite e junção da ópera área da Rainha da Noite de Mozart com a canção da banda Rolling Stones. A canção foi incluída no álbum auto-intitulado de Edson Cordeiro, lançado em 1992. Gravidez e nascimento do filho Chicão. Cássia se reconhecia como uma mulher lésbica e apesar de ser totalmente arredia a polêmicas com a sua vida privada, ela não escondia de ninguém apesar de ser muito discreta por fazer parte da sua essência. Não levantava pautas e não achava necessário, mas mesmo sem querer, Cássia futuramente foi uma peça importante para casais homoafetivos a ter seus direitos reconhecidos e respeitados por lei. Ainda sem dinheiro, a gravadora paga o parto de Cássia. Durante os primeiros 3 anos de maternidade, Cássia se afasta da bebida, cigarros, drogas. Ela teve um único filho, Francisco Ribeiro Heller, nascido em 28 de agosto de 1993, carinhosamente chamado de Chicão, fruto de um relacionamento casual com um amigo, o baixista Tavinho Fialho, que fazia parte de sua banda. Em entrevista à revista Marie Claire em outubro de 2001, Cássia disse que se apaixonou por Tavinho. O relacionamento dos dois e a gravidez de Cássia são detalhados no documentário Cássia Eller de 2014. Tavinho era casado, mas desde o princípio Cássia o despreocupou das responsabilidades como pai. A gravidez de Cássia não foi planejada, mas a companheira, Maria Eugênia,
ficou feliz ao saber que ela estava grávida. Tavinho faleceu em um acidente de carro uma semana antes do nascimento do filho. O nome Francisco foi inspirado na canção de mesmo nome de Milton Nascimento, gravada por Cássia no álbum Ioiô de Nelson Faria quando ela estava grávida de 8 meses. Renato Russo compôs a canção 1º de Julho para Cássia quando ela estava grávida. A canção foi lançada originalmente no álbum Cássia Eller de 1994, e também foi incluída no último álbum da Legião Urbana Tempestade, lançado em 1996. Fazes sem pensar, aprendeste do olhar. O grande primeiro sucesso. Cássia Eller. Foi gravado no estúdio pessoal de Guto Graça Mello, sem que a Polygram, hoje Universal Music, soubesse. Isso aconteceu porque a cantora, após o pouco sucesso comercial de seus 2 primeiros trabalhos, Cássia Eller e o Marginal, estava decidida a pedir demissão, desanimada com tal situação. O disco foi o primeiro gravado após o nascimento de Chicão, filho de Cássia. Segundo Guto, ela parava as gravações para amamentar o filho, até que o álbum ficou pronto. Segundo Maria Eugênia, companheira de Cássia, ele gostava de ouvir o disco verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão, da cantora Marisa Monte, o que acabou por inspirar Cássia na seleção do repertório e na gravação. Eu grito muito assim na opinião dele, eu também acho, eu concordo com ele. E ele tá certo, pai. Uma vez apresentado à gravadora, Cássia Eller foi imediatamente aprovado. O disco foi responsável por popularizar nacionalmente a cantora no cenário musical brasileiro, dotado de grandes sucessos como ST, composição de Nando Reis, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Que por descuido abriu uma carta que voltou. E Malandragem, composta por Cazuza e Frejá, que apesar de ter sido originalmente escrita para Ângela Rorô, tornou-se a canção assinatura de Cássia. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. O disco também contou com o sucesso Lanterna dos Afogados, composição de Herbert Viana. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Além de Pétala de Djavan. Por ser encantado. E na cadência do samba, do mestre Ataúfo Alves. Uma batucada de bamba. Aprovado de imediato pela gravadora, o registro viria a se transformar no maior sucesso comercial da cantora até aquele ponto. Foram mais 100.000 cópias vendidas, desempenho que não apenas garantiu uma renovação do contrato com a Polygram, como abriu passagem para uma série de outras obras ainda mais impactantes e comercialmente bem-sucedidas. Primeiro álbum ao vivo. Em 1996, foi lançado o primeiro disco ao vivo da carreira de Cássia, que foi gravado durante a turnê do disco Cássia Eller, lançado 2 anos antes. Ele ficou famoso pelos arranjos peculiares, feitos com 3 violões apenas, sendo um deles tocado pela própria cantora. Ele também é conhecido pelo nome Violões 3. Veneno Antimonotonia. O quarto álbum da cantora, Veneno Antimonotonia, foi lançado em 1997 como um tributo a Cazuza e conta com regravações de canções do cantor. A cantora sempre mostrou o quanto admirava e gostava da musicalidade de Cazuza. E achei a voz dele parecida com a minha, eu já cantava nessa época. Achei, pô, esse cara canta que nem eu. Com a positiva recepção do terceiro álbum de estúdio e o êxito do primeiro disco ao vivo, lançado em 1996, Cássia Eller obteve total liberdade da gravadora para iniciar um novo projeto. Contudo, o que se esperava ser uma obra repleta de composições originais e releituras, rapidamente se transformou em uma homenagem a Cazuza. E isso não foi surpresa. Com o grande sucesso de Malandragem, destaque do álbum lançado em 94, a cantora, agora acompanhada por Vali Salomão, decidiu se dedicar inteiramente à obra do colega carioca. Além das já conhecidas músicas como Bete Balanço, Bete Balanço, por favor. Brasil, Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga. Pro Dia Nascer Feliz. Pro dia nascer feliz, o mundo inteiro
todo amor que houver nessa vida. Todo amor que houver nessa vida. E a excelente versão de Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Destacam-se também as composições menos famosas do poeta, que ganham destaque na voz e na interpretação da artista, como Mal Nenhum. E Só as Mães São Felizes. Sabem que a vida é bela. Comercialmente bem-sucedido, assim como os trabalhos anteriores, o álbum também foi acompanhado por um disco ao vivo, lançado no ano seguinte. É com esse disco inclusive, que Cássia se firma com a imagem de roqueira e inclusive coloca para fora através de sua aparência, os seus gostos musicais. Com um visual mais radical. Fica claro seu gosto e apreço pelo grunge, e em especial sua paixão pelo Nirvana. No ano seguinte, em 1998, Cássia lançou a versão ao vivo desse disco, intitulado Veneno Vivo, com faixas retiradas de shows ao vivo da turnê do disco anterior. Ainda em 98, ela participa do acústico MTV de Rita Lee, cantando Luz del Fuego. Ainda nesse ano, abre os shows da turnê dos Rolling Stones, antes de Bob Dylan subir ao palco. O temperamento de Cássia. Cássia sempre foi muito reservada, quieta e de poucas palavras. Mas é lembrada até hoje pela sua doçura e jeito moleca encantador e ao mesmo tempo engraçado. Não cansava em dizer que detestava dar entrevistas, se socializar no geral e firulas. Tá com calor, não? Não, tô bem assim, bem envergonhado, mas tá tudo certo. Oh, meu Deus do céu. Envergonhada de quê, menina? Tá ótimo, nosso papo tá voando um pouquinho. Simples, pé no chão, e dizia que se dependesse dela nem gravaria discos porque detestava estúdio. Por Cássia, ela só faria show. Isso sim lhe dava prazer, alegria, e ela se transformava no palco. De tímida virava uma gigante irreverente. Tipo levada mesmo de rock and roll, entendeu? Mas eu acho que eu sou rock and roll pra caralho. A obra-prima de Cássia. A ideia de gravar um disco mais calmo surgiu após Cássia ouvir de seu filho Chicão, que não cantava, e sim berrava, graças ao estilo roqueiro de interpretação que Cássia possuía até então. Então essa foi seu filho que pediu pra você cantar mais na moral? Foi. Por quê? Ele tava achando que você tava gritando muito? Quando ele era pequenininho, ele se irritava comigo cantando, que eu só canto berrando. Não, o moleque teve a moral de mudar o seu estilo. Aí eu fiz esse disco aí por causa dele. Aí o filho da puta agora só gosta de ouvir Prodigy, Nirvana e Korn, não sei o quê. Daí surgiu a obra-prima de Cássia. Com Você Meu Mundo ficaria completo. A princípio, o repertório do disco consistiria apenas em músicas do produtor Nando Reis, mas o próprio sugeriu que ela aproveitasse composições próprias, uma vez que seu disco anterior Veneno Antimonotonia já era uma coletânea de músicas escritas por outra pessoa, no caso, Cazuza. Foi durante os ensaios para este disco e para o disco solo de Nando para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro que surgiram canções como O Segundo Sol e All Star. Segundo Nando, o primeiro dia de ensaio para este disco foi um desastre e Cássia deixou o estúdio enfurecida. O produtor chegou a se oferecer para sair do projeto, mas no dia seguinte Cássia o manteve e os trabalhos continuaram. Para a faixa O Segundo Sol, eles chegaram a cogitar convidar a banda de apoio de Neil Young para gravá-la. Diriam se tratar de um outro cometa. Nando afirma ter conhecido várias teorias sobre o que seria o Segundo Sol. Segundo ele, a faixa se originou de uma conversa em que uma amiga lhe disse de forma segura que, segundo a crença dela, um dia um segundo sol haveria de surgir, ao que ele respondeu jocosamente perguntando como a NASA não sabia daquilo. Mais tarde, arrependido, ele escreveu a faixa pensando na importância de tolerar crenças diferentes. Vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Com
Composições como Gatas Extraordinárias, O batidão do meu coração na pista escura. de Caetano Veloso, Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. e Palavras ao Vento, Ando por aí querendo te encontrar. de Marisa Monte Moraes Moreira. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Foram feitas por eles especialmente para Cássia. Palavras, momento. A mãe de Cássia, Nancy Ribeiro, canta junto com a filha na faixa Pedra Gigante. Ela era cantora antes de casar com meu pai. Foi quem me ensinou tudo, cantava Dolores Duran, Maísa. Se meu mundo cair, o que aparenta levantar. Fiquei emocionada, e ela, super nervosa. Não sabia nem pôr o fone, mas gravou de primeira, disse Cássia sobre a mãe. Da Fenícia, lenda flor, brotou da força. Nando Reis revelou que a terceira estrofe da faixa O Meu Mundo Ficaria Completo, Com Você, é sobre Cássia Eller. Isso que eu não possa estar feliz, sorrindo e cantando. A capa do disco mostra uma foto de Cássia sem calça, com uma peruca e usando a camiseta do maquiador Duda Molinos, que havia sido contratado para a sessão fotográfica. Na época, Cássia já estava careca e usava um visual considerado agressivo, então o designer gringo Cardia ficou incumbido de arranjar alguma solução. Como ela ainda apareceu no dia com roupas que ele considerou horríveis, decidiu fazer as intervenções. Dentro da discografia de Cássia Eller, nenhum trabalho se equipara ao material apresentado em cada faixa do álbum, demonstra o refinamento no processo de composição. Tanto cuidado resultou em uma obra bem recebida pelo público com mais de 300 mil cópias vendidas, uma indicação ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock em língua portuguesa, e o início de uma das parcerias mais sensíveis, prolíficas e bem-sucedidas da música brasileira recente, entre Nando Reis e Cássia Eller. Não tem explicação, não tem. Em 2000, Cássia Eller lança o DVD do show, e tem vendas incríveis. Cássia Eller e Nando Reis. Uma das grandes parcerias e amores da vida de Cássia foi seu amigo Nando Reis. Os dois se conheceram nos anos 90, no Rio de Janeiro, na Urca, na casa de Marisa Monte, e se tornaram amigos de alma. Cássia e Nando se comunicavam apenas com o olhar e se entendiam muito bem. Eles dividiram o palco muitas vezes, trocaram composições musicais e tiveram uma das amizades mais bonitas do mundo da música. Este era o relacionamento de Nando Reis e Cássia Eller. Muita gente não sabe ou não lembra, mas a canção All Star foi escrita por Nando Reis em homenagem à cantora. Mas quem iniciou essa parceria que daria em amizade foi a composição de O Segundo Sol, feita pelo cantor e famosa na voz de Cássia Eller por conta de um golpe. Em um texto escrito para o jornal O Estado de São Paulo, Nando Reis abriu o coração para falar da amizade com cantora. No artigo publicado no mês que marcou 10 anos da morte da amiga, o artista diz que não tinha intenção de escrever aquelas palavras, mas justifica que bateu uma saudade e me deu vontade de falar dela. Ao falar da relação que cultivou com a eterna intérprete de Malandragem, o cantor relembra um detalhe curioso sobre a primeira vez em que se falaram, e como a amizade só nasceu muito depois. Nos tornamos amigos, muitos anos depois do nosso primeiro encontro, quando identicamente detestamos ter que falar um com o outro, estranhos que éramos por natureza e por delimitação protetora do perímetro de nosso íntimo sítio. Ela disse oi, ouviu as músicas que eu queria mostrar, e depois? Tchau, escreve. Foi-se embora na hora certa, que só o jeito de quem não sabe como se despedir vai embora para não sumir jamais, completa o cantor. Em outro trecho, o cantor conta, bem-humorado, como teve uma música roubada por Cássia. Foi o segundo sol que Cássia roubou de mim, pois eu tinha ela reservada para o meu disco para quando o arco-íris encontrar o pote de ouro, e ela falou não, eu vou gravar, relembrou. Foi o melhor assalto que já sofri na vida, acrescentou ele.
comecei a frequentar muito a casa dela. A gente passou muitas e muitas madrugadas, eu e ela. Quando ela tocava violão, ela mudou o tempo da música, que era em 8, depois em 7, sabe? Ela tinha uma abordagem que era uma apropriação, a música passava a ser dela. Eu posso dizer, ela roubou o segundo sol de mim. Eu tive que roubar dela depois. Parceiros na música desde então, Nando tinha combinado com Cássia que, juntos, iriam produzir 3 dos próximos discos dela. No entanto, isso não aconteceu. Infelizmente, ela morreu e a gente só tinha feito 2. Foi justamente por isso que eu fiz o disco póstumo, 10 de dezembro, com a permissão da família dela, explicou. All Star Azul. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. A declaração de Nando para Cássia. Porque eu gosto de usar aquele tênis baiaba All Star azul marinho, que é o meu preferido. Nando Reis falou várias vezes sobre a história da composição de All Star, que foi feita por ele especialmente para ela. Satisfeito sorri quando chego ali. All Star, que é a música que ficou emblemática da minha relação com a Cássia. Perto 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar. Foi uma música dificílima. Me lembro que, quando eu estava fazendo, estava insatisfeito, achava que pareciam 2 músicas diferentes que não se juntavam. Lembro que quando apresentei a ela, ela não falou nada. Sempre achei que ela não tinha ficado feliz de eu tratar numa música a nossa relação pessoal, afirmou. A surpresa dele foi saber que, embora não tenha manifestado reação, a cantora simplesmente passou a cantar a música nos shows. Cássia nunca me contou que ia cantar All Star. Na verdade, ela incluiu essa música no bis do show acústico, relembrou. Ficou pra hoje. Ele ainda explicou a origem da inspiração para a música. Cássia adorava um All Star que, de fato, o predileto dela era um azul marinho, mas, como ela tinha outros, eu gostava de um que era azul claro. Quando fui a um ensaio com meu All Star preto, eu lembro que ela ficou impactada. Cássia adorou, contou Nando Reis. Anos depois, Nando Reis admitiu que a música, que é baseada em elementos reais do relacionamento deles, tem uma espécie de mentira involuntária. Ou melhor, um erro. A casa da Cássia é em Cosme Velho e não em Laranjeiras como citado na canção, e eu descobri isso recentemente, disse Nando. Nando Reis trabalhou no próximo trabalho da cantora, o grandioso acústico MTV Cássia Eller, como vamos ver mais à frente. Além de um álbum póstumo. Apesar do início a princípio difícil, o encontro dos 2 foi um encontro de almas. Nando se tornou seu melhor amigo, colaborador e seu compositor favorito. Triângulo amoroso. Cássia, Maria Eugênia e Lanlan. Lanlan já tocou com Marisa Monte, teve uma carreira solo, quando chegou a emplacar o sucesso Sem Churumela, mas foi ao lado de Cássia Eller, como percussionista de sua banda, que ela ganhou projeção nacional. Entre os ensaios do acústico e a turnê do disco, que rodou o Brasil em 2001, elas viveram um romance. No documentário Cássia Eller, lançado em 2014, a própria viúva da cantora, Maria Eugênia, expõe o triângulo amoroso que formaram, pouco antes da morte da artista. Cássia dizia que Lanlan era a minha mina, enquanto Eugênia era a minha patroa. O auge de Cássia Eller. Entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, não foram poucos os artistas que encontraram no acústico MTV uma maneira de voltar ao estrelato. De Capital Inicial a Titãs, sobram nomes que investiram no modelo. Entretanto, poucos foram tão bem-sucedidos criativamente quanto Cássia Eller. Nos dias 7 e 8 de março de 2001 foi gravado o aclamado acústico MTV Cássia Eller, com produção musical do amigo Nando Reis. Ainda que preserve todos os elementos característicos do formato, como o resgate de antigos sucessos, Caso de Malandragem. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. E O Segundo Sol.
vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Sobrevive no repertório marcado por interpretações inéditas o estímulo para uma obra totalmente anárquica e maior do que qualquer outro registro ao vivo da cantora. Passando por Vá Morar com o Diabo, de Riachão. Ela quer me ver bem mal, vai morar com Sete Pele que é imortal. Your Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É possível esperar de tudo da artista carioca, menos o óbvio. A própria sequência de fechamento do disco, com a participação do rapper X e membros da Nação Zumbi. Músicas delicadas, marca da interpretação orquestral de Por Enquanto. As estações, nada mudou. E Relicário, completa pela participação do parceiro Nando Reis. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O último trabalho lançado por Cássia em vida, o registro que alcançaria o impressionante número de 1 milhão de cópias vendidas, ainda garantiria uma segunda indicação da cantora ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro, onde seria vencido. O trabalho também foi responsável por consagrar Cássia Eller como uma das maiores vozes de seu tempo, e trazendo para ela uma nova geração de fãs. Em 2001 Cássia Eller foi o maior nome musical do país. Porém, o sucesso estrondoso que Cássia atingiu, a fez ter muitos problemas pessoais. Por não saber lidar com a fama e ser arredia em entrevistas e holofotes. É nesse período também que começa um romance com Lan Lan, percussionista da banda. Longe das drogas. Com um histórico em vícios, Cássia resolveu se cuidar. Em entrevista meses antes, Cássia Eller abriu o jogo sobre a dependência química e contou ter tido problemas para largar a cocaína, mas garantiu que estava longe das drogas. Fiz um tratamento de desintoxicação, que durou de 98 a 2000. Encontrei Jesus, sigo com ele, limpinha, afirmou. Estava me atrapalhando muito, a ponto de perder compromissos. Tinha criança dentro de casa, minha mulher não estava gostando. Fui eu mesma que quis fazer, foi legal, acrescentou ela. A exaustão de Cássia. O ritmo de trabalho de Cássia entre 2000 a 2001 foi extremamente frenética. Em 2001, ela realiza 110 shows. Dentre eles, entrega o histórico show no Rock in Rio 2001 no Palco Mundo. O festival que não acontecia desde 1991, retornou depois de 10 anos, com uma edição que é considerada uma das mais históricas do festival. Reunindo grandes nomes como Iron Maiden, Oasis, Metallica, Neil Young. Cássia fez um show histórico e polêmico, incluindo um cover do Nirvana, sua banda querida, e como forma de libertação, a cantora exibiu seus seios. O show contou com a presença do seu filho, na bateria. Nos bastidores, Cássia conheceu Dave Grohl, antigo baterista do Nirvana. Para o Réveillon, é convidada para comandar um espetáculo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ainda no final do ano, no dia 19 de dezembro de 2001, aproveitando o sucesso do Acústico MTV, a emissora chama Cássia exatamente 10 dias antes do seu falecimento, para gravar na costa do Sauípe, na Bahia, o Luau MTV. Só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Momentos difíceis.
Ainda no Natal, inicia uma série de desentendimentos familiares que a levam a um estado incontrolável de estresse, o que culmina num ataque de nervos. Ainda no dia 26 de dezembro, ela viaja ao Rio para gravações, que ocorrem sem maiores problemas. As últimas horas e a morte de Cássia. Em casa, Cássia começa a beber, o que surte preocupações em Lanlan. No dia 29 de dezembro, Cássia está transtornada. Recebe a visita de amigas, mas nada adiante. Tem ataques de fúria a ponto de destruir todo o apartamento. Reclamando de enjoos e mal-estar, Cássia Eller foi levada para a Clínica Santa Maria, no bairro de Laranjeiras, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Mas consegue fugir, saindo correndo pelo meio da rua, chorando e soluçando. Algumas horas depois foi localizada por um dos médicos. Cássia foi reinternada ao meio-dia. Como tinha bebido muito, não foi administrado qualquer calmante ou sedativo. Uma hora depois, sofreu uma parada cardíaca. Depois, sofre uma segunda. No fim do dia, é diagnosticada com isquemia na mão e no antebraço, seguidas de mais 2 paradas cardíacas. No fim do dia 29 de dezembro de 2001, mais precisamente às 7h05 da noite, Cássia nos deixa definitivamente, aos 39 anos de idade. As polêmicas que cercam a morte de Cássia Eller. Várias hipóteses. Entramos em um momento delicado da trajetória de Cássia, que é exatamente as hipóteses e motivos que surgiram após sua morte sobre o que de fato realmente aconteceu com a cantora. A condição levou alguns a associarem a morte ao consumo de drogas, o que a família batalhou para provar que não tinha sido o caso e afirmou que, na verdade, tinha ocorrido um erro no atendimento da artista. A gente não quer fazer nenhum comentário a respeito disso, porque a gente tem certeza que não foi isso que aconteceu. Não foi isso. A Cássia estava trabalhando há muitos meses, 6, 7 meses, direto. Estava na hora e levou. Ex-companheira diz que Cássia Eller estava depressiva. A ex-companheira da cantora Cássia Eller, Maria Eugênia Martins, prestou depoimento na 10ª Delegacia de Polícia de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o delegado Antônio Calazans, Maria Eugênia afirmou em seu depoimento que o último contato que teve com Cássia Eller foi pelo telefone, na madrugada do dia 29 de dezembro, quando a cantora morreu. Segundo Calazans, Cássia Eller telefonou à companheira via celular, pois já havia destruído todos os telefones fixos de seu apartamento. Maria Eugênia percebeu que a cantora estava deprimida e agitada. Ela confirmou o estado de desequilíbrio relatado pelas percussionistas da banda, afirmou Calazans em entrevista à imprensa. Durante a conversa telefônica com Maria Eugênia, Cássia Eller teria dito, no momento, só sirvo para ganhar dinheiro. Não consigo me relacionar com ninguém. A ex-companheira disse ao delegado que sabia que Cássia Eller usava drogas, mas ressaltou que a cantora nunca ingeriu bebidas ou drogas na frente dela ou do filho. Maria Eugênia tinha conhecimento de que ela bebia e usava drogas, e disse que ultimamente 1 ou 2 latinhas de cerveja eram suficientes para descontrolá-la, contou Calazans. De acordo com o depoimento, Cássia Eller vinha se submetendo a um tratamento para se livrar da dependência química, mas esse tratamento era prejudicado pela agenda movimentada da cantora. Após o depoimento de 2 horas, os advogados de Maria Eugênia disseram que ela se dirigiu à primeira vara da infância e da juventude para oficializar a guarda provisória de Francisco Ribeiro Eller, o Chicão até então com 8 anos. De lá, a ex-companheira de Cássia Eller viajou para um local não revelado. Coquetel pode ter matado Cássia. Uma mistura de álcool, drogas e medicamentos pode ter matado Cássia Eller, segundo o cardiologista Rafael Leite Luna, que participou do atendimento à cantora no sábado. O médico prestou depoimento nesta segunda à polícia do Rio e contou ter sido chamado pelo empresário de Cássia na tarde de sábado. Ele confirmou que a cantora não conseguia falar direito e tinha dificuldades para se manter em pé.
Segundo a rádio CBN, ele acredita que Cássia tenha misturado cocaína, álcool e medicamentos. Uma prévia do laudo realizado no corpo da cantora indica a presença de hematomas nas pernas produzidos pelas unhas. A família diz ter certeza de que a cantora não usou drogas. A irmã da cantora, Carla, disse que Cássia teve febre reumática na infância, o que poderia ter deixado sequelas cardíacas. Especialistas afirmam que a doença pode ocasionar complicações, mas não a ponto de causar a morte. Em entrevista na época, Cássia Eller admitiu que teve problemas com drogas, mas que havia se internado e desde 2000 estava limpa. Informação reveladora. Cássia Eller teria dito que não suportava sucesso. Lan Lan disse que em uma conversa com a cantora, Cássia admitiu que estava usando drogas e ingerindo bebida alcoólica por não suportar mais o sucesso de sua carreira. Lan Lan afirmou durante a entrevista realizada no escritório do seu advogado, Arthur Lavigne, no centro do Rio de Janeiro, que recebeu um telefonema de Cássia Eller no dia em que a cantora morreu. Ao chegar no apartamento de Cássia, a percussionista encontrou a cantora machucada, dando socos na parede, chutando os móveis do apartamento e chorando muito. Ela estava totalmente bêbada, surtada. Estava desnorteada, deu um chute no ar-condicionado, estava num processo de autoflagelo, deu um chute em uma jarra. A gente tentava segurar para ela não se machucar, afirmou. Cássia teria dito que precisava conversar com uma psicoterapeuta. Lan Lan disse que conseguiu convencer Cássia a dar uma volta para relaxar. Ao sair do apartamento, a cantora começou a passar mal e foi levada para o hospital. Segundo a percussionista, as primeiras declarações dadas aos jornalistas foram verdadeiras, pois Cássia realmente tinha sido internada por estresse e enjoo. Lan Lan informou que os médicos não deram remédios para dormir porque a cantora estava alcoolizada. A percussionista também disse que a cantora não tomava remédios químicos, usava apenas um calmante natural. Lan Lan contou que ouviu Cássia dizendo aos médicos que havia ingerido 1 grama de cocaína. As duas percussionistas da banda disseram, em depoimento, que perceberam uma secreção branca no nariz de Cássia, o que fez com que suspeitassem que ela teria inalado cocaína. Altair Eller, o pai da cantora Cássia Eller, que antes descartava a hipótese da filha ter morrido por overdose de cocaína, admitiu a possibilidade dela ter usado drogas na véspera de sua morte. Cássia usava drogas em festinhas, por exemplo. Alguém deve ter oferecido para ela, disse em entrevista ao portal O Último Segundo. Altair, que seria ouvido por carta precatória em Fortaleza, cidade onde morava, foi chamado a depor. O laudo oficial do IML. O laudo final do Instituto Médico Legal comprovou que todas essas notícias não passavam de mentiras. O exame toxicológico da cantora não encontrou nenhum vestígio de drogas ou álcool e a morte teria sido causada por um infarto seguido de paradas cardíacas. Amigos da cantora afirmam que ela estava muito estressada com o excesso de trabalho. A capa cruel da revista Veja ataca novamente. Como vimos no vídeo de Cazuza, a revista Veja atacou o cantor com uma capa chocante e cruel com a manchete "Cazuza agoniza em praça pública", declarando a morte ainda em vida do cantor. O que fez Cazuza gravar seu quadro devido à tristeza e emocional. Os detalhes você pode conferir no vídeo especial dele. Antes, como vimos no vídeo da Elis Regina, a revista também havia feito o mesmo com a cantora. Mesmo que a causa da morte da cantora tenha sido por cocaína, faltou ética e bom senso na capa. E não foi diferente com Cássia Eller. Reportagens como esta foram passadas por muitos jornais, o que foi um exagero considerando que muitos dos jornais publicaram retratações do que haviam feito na época. Sua mulher ficou indignada com as reportagens, não achava favorável a ideia de ao Chicão que sua mãe morreu porque era drogada, sendo que ela largou tudo quando teve. Ela o amava, sendo assim, a ideia de sua morte ter sido por causa de uma overdose era imprescindível. Cássia, a despedida. Cássia Eller foi enterrada na tarde de domingo no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. A família da cantora permitiu a entrada de fãs no velório até cerca de 16h30, meia hora antes do enterro.
O velório e o enterro da cantora foi dominado por muita emoção e tristeza dos fãs, amigos e familiares. Entre os amigos que prestaram uma última homenagem à cantora estava o cantor e compositor Nando Reis, Djavan, Jerry e Adriane, Luiz Melodia, e as cantoras Adriana Calcanhoto e Zélia Duncan. Duncan criticou as pessoas que especulam que a cantora morreu por causa do uso de drogas. Não cabe ficar agora com maledicências. As circunstâncias da morte não têm importância. Nando Reis estava muito emocionado. Ao sair da capela onde Cássia era velada, ele sentou no chão, chorando muito, e precisou ser amparado por amigos, que o levaram para um banheiro do cemitério. E Eugênia, companheira de Cássia há 13 anos, não participaram do velório e do enterro, pois estavam em Brasília. A Prefeitura do Rio de Janeiro homenageou a cantora com 1 minuto de silêncio antes dos shows da virada. A guarda do filho de Cássia. Cássia disse que gostaria de ter um contrato de casamento legalizado com Maria Eugênia, para poder garantir os direitos dela e do filho Francisco. Se caso viesse a acontecer algo com ela, Maria Eugênia ficaria sendo a responsável pela criação de Francisco. Entretanto, após a morte de Cássia, o pai da cantora, Altair Heller, entrou com um pedido na justiça pela guarda do neto. O caso era inédito no Brasil e Maria Eugênia recebeu o apoio da mãe e dos irmãos de Cássia. Em janeiro de 2002, pela primeira vez a justiça brasileira concedeu a uma mulher a guarda provisória do filho de sua companheira. O juiz responsável pelo caso entrevistou Francisco, conferiu seu desempenho escolar, pesou-lhe as preferências afetivas e a falta de uma legislação brasileira que tratasse especificamente da adoção de crianças por casais homossexuais, optou por confiá-lo a Eugênia. Em 31 de outubro de 2002, em decisão inédita, a Justiça concedeu a Maria Eugênia a tutela definitiva de Francisco. Chicão também é músico e adotou o nome artístico Chico Chico. Chico impressiona com a semelhança com a mãe, além do jeito tímido e cativante que Cássia tinha. Paixão pelo Atlético Mineiro. Cássia era torcedora apaixonada do Clube Atlético Mineiro, tendo sido, inclusive, contatada para recebimento do Galo de Prata, honraria concedida aos torcedores ilustres do clube. Contudo, com sua morte prematura, o troféu acabou sendo entregue, em 2002, à sua mãe, Nancy Heller, que, à época, disse: "No ano passado a Cássia fez um show em Curitiba, e o Levir Coupe mandou uma camisa do Galo para ela, através de seu filho. Todos os instrumentos dela têm o escudo do Atlético." O legado de Cássia. Com a sua partida precoce, a cantora deixou uma grande lacuna na nossa música, assim como Cazuza, Renato Russo, Raul Seixas e tantos rebeldes e visionários da nossa história. O auge de Cássia foi em uma época em que jovens escutavam apenas músicas de fora. Cássia foi responsável por trazer jovens apreciadores para a música brasileira, para o rock nacional. Suas belas interpretações se mostram atemporais e ultrapassam o tempo, se tornando frescas mesmo após sua partida há mais de 20 anos. Assim como a obra de seus parceiros de época já citados. Você curte o som de Cássia? Qual a sua favorita? A minha é All Star. Estranho gostar tanto do seu All Star azul. Agora preciso muito da sua ajuda. Não deixe de me contar também quem você quer ver aqui no próximo vídeo. Quem faz esse canal é você. Obrigado pela sua incrível companhia. Espero que tenha curtido o vídeo e que ele tenha somado mais informações a você, admirador. Um abraço e até a próxima. De volta.